Olá pessoal, meu nome é Marlos Nogueira, eu sou advogado especializado em fusões, aquisições e arbitragem e hoje eu quero conversar com vocês sobre os riscos que o empresário corre quando ele não resolve uma briga de sócios por negociação. Não somente o empresário corre riscos, a empresa também é colocada em altíssimo risco quando há uma crise societária em que as partes decidem não negociar, ou então decidem, em estando negociando, levantar da mesa quando o acordo não é possível. Qual é a alternativa para um acordo que não sai numa mesa de negociação? Muitas vezes as partes usam como um plano B aquela negociação a alternativa de ação judicial. Se ele não concordar com isso, eu entro com a ação. Eu vou pedir, se eu não conseguir, eu entro com a ação. Mas entrar com uma ação societária, um litígio societário, é bom? É uma alternativa que deve ser considerada? É uma melhor alternativa em uma negociação? Pela minha experiência, e já se vão alguns anos no direito societário, eu vejo que há empresários que saem muito machucados de um litígio societário. A empresa sofre mais ainda. Imagina que há uma briga na cabeça da empresa. O corpo, consequentemente, sofre. Porque se a cabeça não consegue se entender, como é que sairão as estratégias, como é que sairão as diretrizes, como é que serão aprovados investimentos, decididas todas as questões, contratados, demitidos gerentes, diretores. Então, todas as questões relacionadas a uma crise societária são questões que afetam a empresa de cima para baixo. E não há como descartar o sofrimento do negócio quando os sócios não se entendem. A maior parte das empresas brasileiras é empresa que a gente chama de sociedade limitada. Então, a grande maioria dos empresários, se você é o empresário e está assistindo, provavelmente você é sócio de uma sociedade limitada. Nessas sociedades limitadas, na grande maioria delas, não há uma previsão adequada nos contratos sociais para o que fazer na hipótese dos sócios se desentenderem e um decidir sair. É o que a gente chama de retirada. Então, como a maior parte das empresas não procura um advogado entendedor do direito societário para construir seus acordos societários, o que a gente percebe é que muitas empresas não têm qualquer regra prevista para essa hipótese. E essa falta de regra é o que gera os maiores riscos para a empresa. Porque se eu não tenho uma regra, como é que é resolvida uma questão de briga de sócios? Bom, se a negociação não foi exitosa e se a alternativa foi uma judicialização do caso, o que nós temos são alguns pontos que eu queria ressaltar aqui como riscos para que possam ser considerados pelo empresário quando ele pensar nessa situação. Seja ele o empresário que permanece na empresa, seja ele o sócio que se deseja retirar. O primeiro risco que a gente encontra é que, como não há previsão contratual nos atos societários de como se resolve a questão, muito provavelmente no contrato social também não tem uma cláusula compromissória. Ou seja, o litígio vai ser resolvido pelo Poder Judiciário. Nós temos um excelente Poder Judiciário, nós temos excelentes juízes, mas nós temos uma estrutura de julgamento que, para litígios societários, não é a mais recomendada. Seja porque, na maior parte dos lugares no Brasil, a justiça não é uma justiça especializada, e a gente sabe que as empresas têm lá suas particularidades, que para resolver um litígio societário, o tema de finanças é muito importante, o tema de contabilidade é muito importante, ou seja, ciências orbitais ao direito são relevantes na hora de decidir uma questão societária. E normalmente a gente não tem juízes com essa especialidade, porque a gente não tem, na maioria dos lugares, essas varas especializadas. E aí o que acontece? Isso, somado ao fato de que no Poder Judiciário, dado o volume de ações que cada juiz cuida, e isso é sobre-humano no país, nós temos uma atuação mais horizontal do julgador, ou seja, ele não aprofunda como deveria no tema, ele não, até por falta de tempo ou às vezes de deficiência de produção de prova, os julgamentos tendem a ser um julgamento mais horizontal. O método de julgamento é um método de julgamento que busca aplicar precedentes ou tentar enquadrar as hipóteses em hipóteses já repetidas ali na vara, já conhecidas por ele,
Mas cada negócio e cada crise societária e cada empresa tem sua particularidade. Então, o método de julgamento no judiciário, somado à falta de especialidade, somado ao acúmulo de serviços que um juiz tem, faz com que o judiciário seja um ambiente perigoso para que questões societárias sejam decididas. A arbitragem, por outro lado, é um ambiente em que a gente pode compor o tribunal arbitral, por exemplo, se a cláusula compromissória disser que um litígio vai ser resolvido por 3 árbitros, por exemplo, essa composição pode ser uma composição de especialistas, de profissionais que sabem lidar com aquele tipo de questão. A tendência, então, é que a gente tenha um julgamento mais técnico e também mais célere, porque esse método de julgamento é mais vertical. Os árbitros são, exatamente porque são contratados e escolhidos pela sua especialidade, eles são tendentes a se aprofundar mais nas questões e, portanto, entregar uma prestação jurisdicional mais técnica e mais especializada, mais específica, além de mais célere. A consequência de um julgamento por um juiz que muitas vezes não tem nem o tempo, nem a especialidade próprios para decidir uma demanda, vai fazer com que esse juiz se valha de prova técnica. Então, uma grande questão que a gente encontra no Poder Judiciário ao julgar litígios societários é também a deficiência das perícias. Como um litígio societário vai passar pela valorização das cotas do sócio que se retira, o juiz, exatamente porque não conhece tanto o tema e que precisa de prova técnica, vai nomear um perito. Mas os peritos que atuam junto a um juízo, normalmente são peritos que atuam perante o juiz com provas de outras naturezas, então nem sempre são especialistas em avaliação de empresa. E o que a gente tem percebido na nossa rotina de advogado é que às vezes a gente tem processos em que o perito não sabe simplesmente processar aquela avaliação. Então são perícias demoradas, às vezes até porque o perito não sabe o que fazer no caso. Então o risco de uma ação judicial, de um litígio societário, é que tanto para a empresa quanto para o sócio que está pedindo, os números são imponderáveis. Ou seja, o risco de eu não fazer um acordo em uma negociação para a retirada de um sócio e deixar que o assunto vá para o judiciário é, do lado de quem está pagando, a empresa, eu pagar além do que vale. Do lado de quem está recebendo, eu receber aquém do que vale. Mas, como a gente brinca, né, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou seja, é um risco cruzado. Então, muitas vezes, apostar num julgamento que pode não ter a melhor técnica pode fazer com que quem vá pagar pague muito mais, quem vai receber receba muito menos, e não dá para calcular essa probabilidade na largada. Mesmo com toda a possibilidade de recursos, a gente pode ter situações em que a forma de construção do valor sai totalmente do controle, totalmente da previsão. Isso, aliado ao fato de que os processos demoram bastante para serem resolvidos, faz com que todo o encargo de correção monetária, juros e toda uma conta matemática que vem pela demora também faça o número sair totalmente do controle. E aí a gente tem, por exemplo, empresas que, pelos litígios societários que vão se tornando muito antigos, de repente são empresas prósperas, mas aquela contingência simplesmente tem uma conotação de inviabilidade para a continuidade do negócio. Mas não somente isso. Um litígio societário, além dos custos envolvidos, você vai gastar com advogados, você vai gastar com perícia, o tempo do processo é um tempo que custa, também faz com que as pessoas percam foco no core business. Quer dizer, como é um tema desgastante e como a crise societária, como eu disse, afeta a cabeça daquele corpo chamado empresa, muitas vezes as pessoas precisam investir a sua energia tentando tratar o problema, tentando conduzir o processo, tentando conduzir a briga, e elas desviam aquela energia que poderia ser canalizada para o core business da empresa, para aquilo que é a atividade. E às vezes a gente perde energia, perde resultado, perde foco na empresa, exatamente porque o litígio societário foi instaurado. Eu poderia elencar aqui vários outros riscos, vários outros problemas, várias outras situações que a gente encontra no litígio societário que não fazem com que isso seja recomendável como uma alternativa à negociação. A negociação tem que sempre ser a melhor alternativa para a solução de um impasse de um sócio que pede para sair. Mas um último risco que eu quero pontuar aqui é o risco do critério
para se chegar a um valor da cota daquele sócio que está saindo. É tão complicado isso que, na maior parte dos litígios societários, o que a gente encontra é exatamente a discussão sobre o critério pelo qual as cotas vão ser avaliadas para que então seja feito o reembolso ou o pagamento dos haveres daquele sócio que está saindo. A discussão é sempre como é que eu calculo esse valor, como é que eu chego no valor do sócio que está saindo, quais os elementos, qual a metodologia, qual a database. Então, toda uma discussão que eu não posso prever de uma forma bastante razoável o resultado, faz com que a discussão de critérios seja tanto a mais presente quanto a que traz mais riscos, porque, como eu disse, torna o valor imponderável. Mas a discussão de critérios para reembolso ou para pagamento de haveres das cotas do sócio que se retira vai ser o tema do nosso próximo vídeo, em que eu quero comentar com vocês o último julgamento que houve no STJ, agora no início de 2021, em que o STJ trouxe uma luz para esse tema do critério para a avaliação das cotas do sócio que se retira. Bom, espero ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo. A ideia é essa mesmo, é compartilhar conhecimento, conteúdo, um pouco da minha experiência. E também siga nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, olhe o nosso site, marlosnogueira.com, e no podcast, corporativamente, a gente também compartilha conteúdo relevante. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.